Se você ficou magoado, se você ficou triste com o que eu disse, ou se você ficou em fúria, o problema é seu. Eu não retiro o que eu disse. Esta é a minha mensagem. Eu sou Exu Caveira, Laroyejo. Fiquem à vontade. E vamos nos concentrar no trabalho porque é de extrema importância. Vamos lá, menina. Eu tenho uma pergunta que está muito forte. Filha, faça todas as perguntas que vierem na sua mente. Eu hoje assisti um vídeo falando de uma médium. Eu não vou trazer aqui qual é o contexto da religião, só vou falar sobre a mediunidade, em que ela queria muito ser usada. Ela não tinha uma mediunidade muito aflorada. Ela tinha mediunidade, mas não da forma como ela desejava. E ela queria muito daquela forma. E ela começou a entregar mensagens, a falar da forma que ela queria ser usada e criando mensagens. Na realidade, ela não recebia, ela criava, ela passava. E ela também se colocou como uma médium de cura. Então, fazia procedimentos para cura. E até que apareceu se manifestou um ser nela, apareceu para ela um ser que disse assim, se você quiser, eu te dou, eu trabalho com você da forma que você quer. Mas fez algumas exigências pedindo que ela oferecesse a vida de algumas pessoas para ele. E ela concordou, porque ela queria muito aquilo que ela achou que, fazendo esse acordo, ela ia fazer o bem para as pessoas. Ela ia ser a médium que ela desejava ser, e ela ia fazer o bem. Realmente ela trabalhou, algumas pessoas se diziam curadas, e ela entregava mensagens, né? Até que um momento ela foi para o leito, ficou muito mal, ficou muito doente, uma depressão severa, ninguém conseguia tirá-la daquele quadro, até que veio um outro médium que foi mostrado a ele o que tinha acontecido. E a pergunta que eu vou fazer, ninguém percebeu o que estava acontecendo com ela. Ela era usada dentro do local que ela trabalhava, as pessoas achavam maravilhoso o que ela fazia e não tinha nem noção que quem a usava naquele momento. E só foram descobrir depois que veio o outro irmão que mostrou o que aconteceu e ela realmente assumiu o que ela tinha feito. Então, essa pergunta que eu faço da questão da mediunidade. É comum isso acontecer nas casas? A pessoa desejar tanto e acabar fazendo um acordo com uma entidade e fazer prodígios, cura, e não ser uma entidade que esteja trabalhando para o bem? É mais comum do que se imagina. Nascer com o dom da mediunidade, seja de prova ou seja uma mediunidade natural, há na espiritualidade, antes do espírito encarnar para trabalhar com a mediunidade, há todo um planejamento
todo um treinamento com os espíritos os quais aquele ser vai trabalhar quando encarnar. É claro que durante sua trajetória, caso ele faça as escolhas certas e cresça, outros espíritos que não treinaram com ele na erraticidade podem se apresentar para trabalhar com ele. O trabalho da mediunidade para fazer o bem, a mediunidade com Jesus Cristo, a mediunidade com Deus e com os espíritos da luz, num planeta de provas e expiações, num planeta onde as trevas dominam como este médium é um ponto de luz no planeta para trazer a realidade do espírito imortal, da espiritualidade e das verdades ensinadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma mais atualizada e confirmada de que todos os ensinamentos de Jesus são reais e precisam continuar a ser ensinados, assim como os ensinamentos que existem nas obras de Allan Kardec, que são de extrema importância para um médium e para a humanidade. Traz progresso, traz evolução intelectual, evolução moral, o progresso do espírito, que é o mais importante, traz expansão de consciência, retira o preconceito, abre a mente, liberta o conhecimento que liberta da realidade trevosa a qual esta humanidade se encontra. Trabalhar com a mediunidade neste planeta é um desafio e tanto, porque aqui reina a materialidade, o materialismo, a incredulidade, o julgamento, o escárnio, os escarnecedores, características de espíritos inferiores, que são os espíritos que estão aqui na Terra, encarnados e desencarnados em sua maioria. Espíritos inferiores que são. É um desafio e tanto se expor para trazer algo de Deus, para que vocês possam evoluir e melhorar e sair desta realidade triste que é estar encarnado num corpo de matéria extremamente densa e pesada, para que vocês saiam da imaturidade espiritual, da infantilidade, da visão infantil de espiritualidade. Vocês que ainda estão balbuciando as primeiras letras do alfabeto imortal. Vocês, todos vocês, sem exceção. Então, é de extrema importância e isso não é brincadeira. Isso que essa pessoa fez, que você acabou de dizer, é mistificação. Mistificar é aquele que sabe que não tem mediunidade, ele quer muito ter, ele quer de qualquer jeito, mas ele não nasceu com essa missão. Essa missão não é dada para todos. Essa missão é dada para aqueles que foram determinados no plano espiritual. Mas ela queria porque queria e mistificou. Isso é crime perante Deus. Mistificar é mentir, é fingir que está sendo usado por Deus, que está trazendo uma mensagem da espiritualidade e não está trazendo nada. Está falando de si mesmo. Este é um falso profeta. Falsos profetas existem muitos. A mistificação é algo perigoso, principalmente se essa pessoa está pregando para muitos. Porque se ela está pregando para muitas pessoas, principalmente se ela colocar a cara dela nas redes sociais, ela vai chamar a atenção de espíritos trevosos que querem atrasar o progresso da humanidade
e vão encontrar nessa pessoa o organismo físico, a piteira viva, a porta aberta para trazer as suas ideias, os gênios das sombras, espíritos do mal, astutos, maquiavélicos e mefistofélicos. Usarão essa pessoa como instrumento para atrasar o progresso da humanidade. E eles podem realizar sinais e prodígios através desta pessoa, e as pessoas crédulas, sem discernimento, vão achar que é um médium de faculdades ostensivas. Espíritos das trevas podem realizar cura. Lembrem-se disso. Espíritos das trevas também podem curar através de um médium. Podem trazer mensagens profundas através de um médium, principalmente se for um médium que estuda e que tenha conhecimentos arquivados no seu arcabouço mental. Pelo estudo, será um instrumento ainda mais eficiente de espíritos das trevas. Como a mistificação é um crime, e ela também fez um acordo com espíritos trevosos, que também é um crime, porque esses espíritos usarão essa pessoa para fazer o mal, mesmo falando coisas bonitas. Preste atenção. Chega um momento em que aquele ato já está exagerado e precisa ser paralisado. Sendo o ato paralisado, pode ser acionado nesta pessoa um problema de saúde para paralisá-la, porque ela já foi longe demais. Ela já exagerou, já causou muitos danos. Então, Deus dá a ordem e nós, os Exus, cumprimos. A ordem vem de Deus, vai para os tribunais do karma, é decretado, e nós cumprimos o mandato. Cumprimos o mandato de ativar um karma expiatório na pessoa que está exagerando, causando muitos danos, causando débitos para consigo mesmo e para com outros, inclusive os espíritos que estão com ela. Nós podemos levar sob custódia os espíritos que trabalham com essa pessoa para a justiça divina, e também acionamos algo nessa pessoa que causará um processo de doença ou um acidente, para através dessa doença ou deste acidente paralisá-la, para que ela não continue com o seu ato irresponsável. Você entendeu isso? Tudo bem? Tudo bem. Eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Então vamos continuar. Agora eu vou para uma outra pergunta, que isso aconteceu conosco aqui. Eu vou trazer esse exemplo e fazer a pergunta. Quando a Sabrina começou a ser trabalhada com a incorporação, como eu já falei aqui, quem trabalhava com a Sabrina, quem ajudava, que vinha com o nome de Órion, que era o Chico Xavier, se apresentava como Órion. E estava sempre com ela e ajudando. E um dia, quando ela saiu de casa para trabalhar, apareceu um mago negro. Ele estava todo de preto, capa preta. Ele se apresentou para ela, muito educado. Assim, era um cavaleiro, vamos colocar assim. É assim que ele se apresenta. E começou a mexer começou a ativar a vaidade, o ego dela. E começou a falar: você tem ideia da mediunidade que você tem? E do que ela poderia e do fazer. Que você pode fazer? É assim mesmo que eles agem. Se você quiser,
e quiser trabalhar comigo, isso aí pode ser mais aumentado. Você não tem ideia do poder que você terá. Aí fez o convite, se ela aceitava trabalhar com ele. E ela olhava, ela não via ninguém, ela se viu sozinha. E ela até comentou, é impressionante como eles mexem nas nossas emoções, porque ele mexeu na minha vaidade. Eu me senti assim, mexida. Mas ela disse assim, mas quando eu lembrei quem eu sou, eu disse assim, não, eu só quero aquilo que Deus preparou para mim. Eu quero o que Deus preparou. Quando ela deu essa resposta, o Orion surgiu do lado dela. E ela ficou muito aborrecida com o Orion e disse assim, por que você permitiu isto? Que ele me fizesse essa proposta e você me deixou aqui sozinha. E ele respondeu, você não estava só, eu estava aqui do teu lado, eu só não permiti que você me visse, porque tudo dependia da tua escolha. Vamos lá. Então a pergunta é esta, isso é comum ocorrer com os médiuns que vêm para um trabalho? Os médiuns foram preparados pela espiritualidade maior, por Deus, pelos espíritos da luz, quando encarnam aqui. Eles são protegidos, sim, eles são protegidos, mas eles são regidos pelas leis de Deus igual a todos os outros, e eles são livres para fazer as suas escolhas. O livre-arbítrio dele é respeitado. Ele foi preparado pela luz antes de reencarnar, mas aqui ele terá o direito de escolha se ele quer usar a mediunidade com os espíritos da luz ou com os espíritos das trevas. Mas, lembre-se, a cada um segundo suas obras, e cada um responderá pelos seus atos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você entendeu isso? Então, preste atenção. A Sabrina, o caso dela já é diferente da primeira moça que você falou na primeira pergunta. No caso da Sabrina, a primeira moça não tem a mediunidade, mas a Sabrina tem a mediunidade. A Sabrina é dotada de uma mediunidade muito ostensiva, e aí ela se torna um instrumento muito mais eficiente, dotada de um forte magnetismo também, uma moça inteligente, uma moça que tem atitude, que faz. Isso também chama a atenção desses espíritos. Eles gostam de médiuns que têm atitude, inteligentes, principalmente se estudam e se dedicam, porque podem ser um instrumento mais eficiente também pelas trevas. Nesse momento em que o mago das trevas, o espírito desencarnado, o gênio das trevas, apareceu para ela com uma aparência bonita, a aparência dele não é essa, é outra. Ele aparece como um homem bem vestido e bem apessoado, fala manso, é muito educado, oferece o mundo inteiro para aquela pessoa. É assim que eles agem. Mas lembre-se que você estará trabalhando para o diabo, o espírito das trevas. Quando você desencarnar, ele vai vir te buscar, você vai para lá. E não pense que lá você terá um reinado. Lá você será um escravo, porque eles não dão reinados para qualquer pessoa, mesmo dizendo que vão dar. É um verdadeiro engano. Então, preste atenção. Neste momento, o qual o mago das trevas desencarnado apareceu para Sabrina, o mentor espiritual da Sabrina, o Orion, ele se escondeu, vamos dizer assim. Ele elevou as suas vibrações e se tornou invisível para o mago e para a Sabrina. Ele se ocultou. Você entende isso? Ele se ocultou para ver qual seria a escolha da Sabrina. Ele respeitou
o livre-arbítrio dela. A partir do momento que ela fez a escolha de trabalhar para Deus e para os espíritos da luz, o benfeitor espiritual se fez visível e a protegeu e ficou do lado dela. A mesma coisa foi feita com Pedro há um tempo atrás. Há uns anos atrás, um mago apareceu para ele e ofereceu. E o Pedro também não aceitou. O mago não voltou mais. Porque esses espíritos, eles não forçam ninguém a nada. Eles não forçam. Eles só te usam se você aceitar. É claro que eles tocam na sua vaidade, no seu ego, na sua ganância, sede de poder, domínio, de aplauso, sede de ser reconhecido. Se você é um médium que quer ficar famoso, que você liga muito mais para isso do que para servir a Deus, cuidado. Isto é uma porta aberta para você ser enganado por espíritos das trevas que se fazem passar por mentores. Se você está atrás de visualizações no YouTube, de likes, se você está atrás de fama, de querer ser reconhecido como um médium de grandes faculdades, como um guru, como um médium que cura as pessoas e que fala com os espíritos, vê os espíritos, traz mensagem. Se você tem sede de poder, de aplausos, de ser reconhecido, se você é vaidoso ou vaidosa, um médium vaidoso que acha que é melhor do que todos os outros, acha que fala melhor, acha que é o mais inteligente, cuidado. Isto é uma porta aberta para que espíritos das trevas hajam em você e não há privilégio para você. As leis de Deus são iguais para todos. Por isso é importante que um médium esteja todo dia lutando contra as suas tendências más, se elevando moralmente o máximo que puder, seguindo e colocando em prática verdadeiramente os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, adquirindo cada vez mais humildade, entendendo que por mais que você estude, você sempre precisará aprender mais e que muito pouco nós sabemos do que há no universo. Por mais que você tenha muitos estudos, seja humilde. Erradicar todos os vícios, todas as paixões asfixiantes e os vícios que te colocam em sintonia com espíritos que também têm vícios, afinal, semelhante atrai semelhante. Se você é promíscuo, se você tem mais de um homem ou mais de uma mulher, basta 2 pessoas para que você esteja na promiscuidade. Isto é uma porta aberta para a ação de espíritos trevosos. Mesmo que você tenha boa vontade e faça o bem, você estará servindo a 2 deuses. Você faz o bem, mas também realiza o mal através da promiscuidade. Os vícios da bebida, das drogas, do cigarro, também precisam ser erradicados, porque senão você se torna uma garrafa de bebida viva para os espíritos viciados em bebida, ou cigarro, ou drogas. Você deve se elevar moralmente a cada dia. Se reconhece o verdadeiro médium. O verdadeiro médium é aquele que não é perfeito, mas é aquele que luta contra as suas tendências más todos os dias e procura se consertar a cada dia, se elevar moralmente cada vez mais. Erradique do seu espírito a vaidade, a soberba, prepotência, ganância,
o orgulho. Tira tudo isso, diminua o máximo que der, e assim você atrairá ao seu redor os espíritos da luz, que te protegerão, não permitirão que você seja enganado e trabalharão com você para o progresso da humanidade. Lembre-se que o médium deve estar sempre atento e vigilante, porque os espíritos do mal, zombeteiros, levianos, espíritos enganadores e mistificadores estão sempre ao derredor, procurando uma brecha para te usar para o mal, para incitar o teu orgulho, tua vaidade, o seu ego. Cuidado, você deve estar sempre vigilante, porque a partir do momento que você começa a trabalhar para Jesus, você se torna alguém muito visado pelas trevas que não querem isso, e eles vão lutar constantemente para que você falhe na missão. A única forma de você se imunizar desses espíritos é erradicando os vícios de todas as formas de uma vez por todas e se elevando moralmente. É a única forma de você impedir a ação desses espíritos trevosos. À vontade. Me veio uma outra pergunta aqui, que eu lembrei de um outro caso, de uma irmã, e que ela tem assim, ela trabalha para a luz, né? Vamos colocar assim, trabalha para a luz. E teve uma história que teve um espírito bem trevoso que uma vez falou que ela lutava muito, ela tinha uma luta muito grande, ela se mantinha firme ali na posição com Deus. Ele estava insistindo muito sobre ela, mas ela se mantinha firme, mas ele de vez em quando voltava e insistia. Então, a minha pergunta, diante desse contexto dessa irmã, as trevas nunca vai desistir, vai sempre estar querendo desviar aquela pessoa do caminho da luz. Então, as pessoas que lutam, que estão sempre lutando contra as trevas, lutando para se manter no caminho do Pai, as dificuldades que ela vai enfrentar é muito grande, né? São dificuldades enormes, porque ela vai ter que lutar até contra ela mesma, porque vem os pensamentos, ela vai ter que lutar. E vai haver algum momento, se ela continuar firme nessa posição, algum momento as trevas desistem? As trevas nunca desistem. Eles vão tentar até o fim, até o final da encarnação. O médium precisa estar vigilante até o fim, até mesmo quando está desencarnado. A vigilância vai até o fim, eles sempre vão tentar, mesmo sabendo que não vão conseguir. Lembre-se de uma coisa que é dita em Kardec, naquela pergunta que se pergunta para o Espírito Verdade: por que é que os maus se sobrepõem aos bons? E a resposta é: porque os bons são tímidos, os maus são intrigantes e audaciosos. Quando os bons também forem assim, preponderarão. Então os bons têm que ser intrigantes e audaciosos. Os maus, eles são intrigantes e audaciosos. Eles são destemidos. Eles não desistem. Eles não desistem nunca. Eles vão tentar até o fim. Então o médium tem que agir como um guerreiro, um sentinela, atento o tempo inteiro. Ele tem que dormir com um olho aberto e o outro fechado,
porque ele tem que entender que aqui ele está num campo minado, aqui no plano físico da Terra. Ele está num campo de batalha, batalha a qual ela não acaba nunca. Ela vai existir até o final, porque os espíritos das trevas vão tentar até o fim, mesmo que o médium seja um anjo encarnado, mesmo que ele seja um espírito evoluído encarnado. É justamente esse que será o mais tentado. É justamente este que será o mais testado. É justamente este que será mais atacado. É justamente este que será mais traído. É justamente este que será mais invejado. É justamente este que sofrerá mais tramas. É justamente este que será mais traído. É justamente este que será mais invejado. É justamente este o qual as pessoas mais desejarão mal, pela energia que ele emana, que causa inveja, que incomoda. Então é justamente o médium evoluído, o espírito evoluído, que está trabalhando como médium. Este é o que mais tem que ter vigilância, porque este é aquele que é o prato mais saboroso. E todos os espíritos das trevas querem esse prato de qualquer jeito, porque é o prato mais saboroso. Para eles é visto como uma vitória e tanto conseguir a queda de um espírito de luz encarnado, porque é uma disputa das trevas com a luz, do diabo com Jesus Cristo, e eles querem isso para ficar gargalhando na cara de Jesus e dizer que conseguiu vencê-lo, que conseguiu arrastar um dos seus para o inferno, para as trevas. Eles veem isso como vitória. Então, o médium da luz tem que entender que ele está num plano ilusório e que o seu lugar não é este. O seu lugar de origem é o reino do Cristo. São as dimensões superiores, não é aqui. O médium da luz está aqui como um viajante que já está com a mala pronta para partir do lugar onde veio, porque aqui é ilusório e passageiro. Ele vem aqui para fazer a vontade de Deus, para trabalhar para Deus, não para mergulhar nas ilusões deste mundo, não para se deixar tragar por este mundo, que é pura ilusão, decadente e dominado pelas trevas. Continue. Acho que essa é a última pergunta para fechar essas três. É muito comum a gente falar da questão do anticristo, da mensagem de que Cristo falou para tomar cuidado com os anticristos que viriam dizer que eis o Cristo. Então, diante disso, as pessoas colocam que tem sido muito comum gravar e falar de determinados trabalhos, e não só falam de trabalhos, mas colocam as coisas de forma insinuando sobre trabalhos, né? Então, chamam atenção para que as pessoas fiquem atentos que um determinado médium está sendo usado pelas trevas, que é um anticristo, ou uma determinada médium está sendo usado pelas trevas, que é um anticristo. Diante desse contexto, a minha pergunta é a seguinte: dentro das três perguntas anteriores, que a gente fala daquela que não tem mediunidade e que faz um acordo e é usada de forma grandiosa pelas trevas, com prodígios, com milagres, de forma bonita, essa mesma pessoa não pode ser usada para atacar um trabalho do Cristo? Sim. Principalmente se for uma pessoa dotada de um grande magnetismo, se for um manipulador eficiente, ele pode ser usado, porque ele fará com que as pessoas acreditem nele.
Principalmente, ele fará com que coisas pequenas, coisas insignificantes, exemplo, uma simples brincadeira do médium se torne algo extremamente grave, extremamente amoral e imoral, extremamente pernicioso. Ele fará com que algo pequenininho, algo bobo, se torne algo muito sério. Ele vai manipular muitas pessoas e as pessoas vão concordar com aquilo. Anticristo são todos aqueles que não seguem os ensinamentos de Jesus. Anticristo também é um sistema político-religioso. Perceba que a religião está forte na política, sendo que a política, a política do Brasil e a política de todos os países deste planeta são todas as políticas são dominadas pelas trevas, porque todos os partidos, todos os sistemas políticos, direita, esquerda, ditadura, comunismo, nazismo e várias outras formas de política, todas essas políticas são das trevas, todas essas políticas vêm do abismo. Então não fique do lado da direita, da esquerda, do comunismo, ou do fascismo, ou da ditadura. Não fique do lado de nenhum lado, porque esses lados são todos das trevas. Vocês estão num mundo de trevas, dominado pelas trevas, por espíritos das trevas, encarnados e desencarnados, e a maioria dos seus políticos são espíritos que vieram de lá e que são dominados pelos que estão lá. A maioria dos seus políticos, quando dormem, desdobram para as trevas para receber todas as orientações de como eles devem governar e enganar todos vocês na lábia, prometendo coisas, migalhas que vocês recebem como se fosse muita coisa. Então preste atenção. Eu quero dizer para vocês que se Jesus Cristo estivesse encarnado hoje, ele trabalharia com a mediunidade, com certeza. Ele não seria político, ele seria médium. E vocês precisam entender que ele, há 2000 anos atrás, ele agiu de acordo com a cultura da época, de acordo com o perfil psicológico e o nível evolutivo que as pessoas daquela época estavam. Hoje, ele já estaria em outra época, então o jeito dele seria totalmente diferente. Ele não ia ter uma barba gigantesca, um cabelo comprido e se vestiria com aquela roupa da antiguidade com uma sandália entrelaçada. Não tem nada a ver. Aquilo ali era uma roupa que todos usavam, não era só Jesus. Todos tinham aquele estilo. Qual é o estilo hoje? Ele teria a barba feita, um cabelo curto, bem cortado. Ele usaria a calça jeans, um tênis ou um sapato, uma blusa ou um terno. De acordo com a época, ele se vestiria de acordo com a época. Ele falaria no vocabulário da época. Se ele fosse carioca, ele ia falar com sotaque carioca. Se ele fosse paulista, ele ia falar com sotaque paulista. Ele seria produto do meio, ele brincaria, ele faria as brincadeiras de hoje. Ele usaria os aparelhos eletrônicos de hoje. Afinal, nós temos que usufruir da tecnologia, que a tecnologia também vem de Deus. É progresso também, o progresso tecnológico. Então entendam que Jesus hoje falaria de uma forma mais expandida, mas ele seria considerado aqui um falso profeta, um revolucionário, porque ele é atemporal. Ele estaria sempre além dessa época, porque o nível evolutivo dele está além desta época. Ele faria coisas que vocês iriam achar impossível, que seria uma mistificação. Ele incorporaria ou canalizaria Arcanjo Miguel, os mestres ascensionados. Ele canalizariam nele espíritos muito evoluídos, arcanjos, anjos. Afinal, ele veio de lá, não veio? Mas vocês estariam vendo um corpo físico, vocês não iam acreditar que era ele. E vocês fariam o seguinte hoje, em 2023, vocês diriam que Jesus, que quando ele dissesse quem ele era e o que ele veio fazer, porque ele ia falar, ele ia dizer quem ele era. Ele ia dizer, eu sou a reencarnação
de Jesus Cristo. Eu sou um Messias, eu sou um Cristo. É isso que ele ia fazer. Sabe o que vocês iam dizer, principalmente espíritas? Que ele estava fascinado, porque o que ele estava fazendo seria características de fascinação, porque ele estaria dizendo que é um Messias, que é alguém que veio mudar o mundo. A fascinação, ela existe, mas não podemos generalizar. É claro que tem pessoas, muitas pessoas por aí, médiuns, que têm características de fascinação, que acham que são missionários, que são espíritos evoluidíssimos e falam isso na internet, ou falam para as pessoas, ou não falam, mas dão a entender. Mas existe a exceção. E se o médium, o espírito que está ali no corpo do médium, verdadeiramente for alguém evoluído? E se verdadeiramente for um espírito angélico encarnado para trabalhar com a mediunidade, um Cristo? E se fosse Jesus e ele dissesse quem ele era, será que era fascinação? Não, ele só estaria falando a verdade. Mas vocês, julgadores que são, orgulhosos, porque não suportam nada acima de vocês, vocês são orgulhosos. Porque vocês não suportam ver ninguém acima de vocês. Vocês também são invejosos. A humanidade daqui, inferior que ela é uma humanidade invejosa. Então, vocês iriam atacar Jesus hoje de forma implacável. Vocês não teriam pena deles, porque vocês são maus, vocês são julgadores, vocês são invejosos, orgulhosos. Vocês acham que são conhecedores de tudo que há no universo, quando na verdade vocês estão ainda balbuciando as primeiras letras do alfabeto imortal. Vocês não sabem nada da espiritualidade, vocês sabem muito pouco. Muitos de vocês nem estudam, vocês julgam sem estudar, vocês julgam sem ter o conhecimento do assunto. Isso é uma verdadeira insanidade, julgar algo que você nem tem um conhecimento, que você nem estudou, ou estudou muito pouco, não estudou o suficiente. Porque para você julgar algo, você tem que mergulhar no estudo e naquele assunto para ter uma opinião. E mesmo assim, a sua opinião não se pode constituir lei, porque, como eu disse, muito pouco vocês sabem. Então, vocês diriam que Jesus Cristo é um comunista? Vocês diriam que Jesus Cristo, hoje encarnado, seria um revolucionário, esquizofrênico, um louco, mistificador, porque ele iria vir com ideias totalmente diferentes da de vocês. Ele viria com coisas novas, ele quebraria paradigmas, sistemas de crenças que vocês têm. Ele viria com uma missão, com uma visão extremamente expandida das coisas, extremamente expandida de universo. O que ele iria falar, vocês iriam dizer que é um anátema, vocês iriam dizer que é loucura, que ele está viajando, que ele está totalmente fascinado, porque ele traz doutrinas loucas, ridículas. Não é assim que está na fascinação? Como se fossem a única expressão da verdade. Porque vocês iriam tentar esclarecê-lo e dizer que ele estava fascinado e ele não iria aceitar de jeito nenhum, porque ele teria confiança cega no que ele está fazendo. Vocês diriam que ele estava com características de fascinação. Todos vocês iriam gravar vídeos na internet debochando dele. Muitos de vocês iriam gravar vídeos debochando. Vocês fariam comentários perniciosos, violentos, agressivos, de julgamento, de críticas perniciosas. Vocês zombariam, gargalhariam dele. Vocês o julgariam e o condenariam. Vocês chamariam Jesus hoje encarnado, vocês diriam que ele era o anticristo. Ele seria escorraçado por vocês. Vocês não teriam pena dele, porque vocês não são bons. Vocês atacam os seus irmãos, vocês zombam, vocês são escarnecedores, vocês julgam, vocês zombam das pessoas. Vocês condenam, vocês são invejosos, vocês são maledicentes. Isto demonstra o nível e o degrau inferior ao qual os seus espíritos se encontram. Um nível muito inferior na escala
evolutiva dos mundos. E isto não é julgamento e também não é ofensa. O que eu estou falando é a verdade. Então, aprenda a conviver com a verdade de quem você é. Se você ficou magoado, se você ficou triste com o que eu disse, ou se você ficou em fúria, o problema é seu. Eu não retiro o que eu disse. Esta é a minha mensagem. Eu sou Exu Caveira, Laroyejo.